Fala, meu lindo! Ô, gente, tem que respeitar Bauru, hein? Essa é a primeira mensagem do seu 2024. E veja, eu quero declarar algo sobre a sua vida. O jeito que você vai começar essa mensagem vai ser completamente diferente da forma que você vai terminar. Se você deseja uma mudança de vida, e isso é muito poderoso, essa mensagem vai colocar luz sobre coisas escuras, vai trazer à luz o que você precisa lembrar, vai trazer para você uma palavra que muda toda a rota de uma história: arrependimento. Mas para não ficar nas minhas palavras, irmão, antes da gente mudar de vida, que você vai, curte o vídeo rapidinho, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda pra todo mundo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é algo relevante e manda pra mais gente. Então curte o vídeo, se inscreva no canal. Isso. Se inscreve. E bebê, nós estamos em 2024. Coloca como um plano de vida para você. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus aqui, nesse canal, sem falhar, 5 anos. Então vamos junto, para que esse ano seu seja completamente diferente. Amém? Bom, espero que você tenha curtido já, porque nós vamos entrar numa jornada de mudança. Irmãos, mudança de vida é até um negócio difícil assim, porque é que a gente não acorda um belo dia feliz e diz que quer mudar. Não, quem está feliz quer continuar do jeito que está. É que a mudança, ela não vem nos dias bons. A mudança é a necessidade dos dias maus. Eu vou ser mais claro com você. Quando a gente está achando que está dando tudo certo, a gente não tem por que mudar. Por isso que o resultado confunde muito. Nem sempre o que está dando certo é o melhor para você. Isso é uma coisa importante. Mas algo ainda mais sério é que nós precisamos saber uma coisa: os dias difíceis, os dias de angústia, os dias de dor são os que mais provocam mudança em nós. Por um simples motivo: uma palavra que muda todas as coisas: arrependimento genuíno. O arrependimento é o fruto da mudança. Entendeu? A mudança, ela só acontece quando existe arrependimento. E é para isso que nós precisamos da palavra, porque nós não conseguimos nos convencer do erro, a não ser que o Espírito Santo entre em nós. Eu vou ser bem claro com você. Eu voltei para Jesus com 19 anos de idade. E uma das coisas que eu tinha comigo é que na minha vida estava dando tudo certo antes de Jesus. Sabe, eu pensava que estava tudo bem, que do jeito que estava não ia dar nada, que tudo ia acontecer certinho, aleluia, glória a Deus. Só que a minha vida estava num poço. Então eu descobri que os meus olhos não viam a verdade. Os meus olhos viam
aquilo que o inimigo estava mentindo para mim. Então eu olhava as coisas e pensava que estava tudo bem, até o dia que a chuva caiu, até o dia que a tempestade veio. E quando a tempestade veio, levantou os telhados e mostrou que estava cheio de problema escondido. E é nesse dia que nós tomamos a decisão de mudar. Veja, isso deixa marca. É impossível não deixar. Quando o vento vem, quando a chuva cai, quando a tempestade chega, ela deixa marcas. E essas marcas são meio que como memórias, para que todas as vezes que a gente olhe, lembre que foi Deus que mudou a nossa história. Mas tudo começa com arrependimento genuíno. Porém, precisamos entender, o arrependimento só vem quando somos convencidos pelo Espírito Santo que o que estamos vivendo está errado. A Bíblia fala que nós sabemos e que é importante lembrar, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Ou seja, o que está escuro, a Bíblia coloca a luz em cima, e aí a gente percebe o que precisa. E talvez você pode estar entrando nesse vídeo com uma perspectiva: eu quero mudar de vida, mas você está pensando em milhares de mudanças, menos na que você precisa de verdade. E é essa palavra que vai colocar luz em cima, para que você mude exatamente o que precisa mudar. Por favor, a Bíblia, abra comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9. Eu vou inserir você na história. O apóstolo Paulo manda uma carta, e essa carta entristece as pessoas daquela igreja. As pessoas ficam tristes, elas se sentem pesadas pela palavra que recebeu naquela carta. E aí o apóstolo Paulo manda outra carta, e essa carta é o que nós vamos ler agora. E olha que coisa linda que ele diz: agora me alegro, não que vocês ficaram tristes, mas de que vocês entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Ele está dizendo: eu não admoestei vocês porque eu queria o mal de vocês. Não, Deus não chamou a atenção de vocês porque queria que vocês ficassem maus. Não, mas para que produzisse em vocês arrependimento. E veja, nós só conseguimos mudar aquilo que nos arrependemos. E aqui entra a beleza do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz. Não sou eu que boto a mãozinha na sua cara e falo o teu erro. Não, a própria Bíblia diz. Você entende? Eu posso, pela palavra, te ajudar e te recomendar o que é bíblico de ser feito, mas produzir arrependimento é só o Espírito Santo que produz. Se fosse o simples falar, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, todos nós sabemos o que é bom, o que é ruim. Irmão, a gente não é tonto, a gente sabe exatamente o que destrói, a gente sabe exatamente o que prejudica, a gente sabe, só que nos falta o temor para produzir arrependimento. E veja, uma vida sem temor é uma vida perigosa, porque a Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria. Ou seja, quando temos temor, eu não estou falando de medo, quando temos temor do Senhor, nós pensamos duas vezes antes de falar o que falamos, antes de agir do jeito que estamos agindo, antes de fazer qualquer coisa. E aqui é a questão importante para mudar de vida. Nós estamos dia 1º de janeiro, e o que você tomar de decisões hoje tem o poder de impactar a sua vida para sempre.
Um arrependimento genuíno abre portas que estavam trancadas. Um arrependimento genuíno te leva a lugares que você nunca chegaria se não se arrependesse. Lindo, um arrependimento aos pés do Senhor abre o céu sobre você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se reconhecer os seus maus caminhos, eu olharei do céu e sararei a sua terra. A palavra está dizendo: se você se arrepender, eu vou olhar para você diferente e vou fazer o que não tinha feito até agora. Muda tudo. Mas qual é o negócio disso? É que a gente vai precisar achar os erros. E aí, lindo, é um processo. Você, o papai, dentro da sua casa. Aqui agora, se quiser, olhinho fechado. Eu posso até dar uns pitaquinhos. Mas tem coisa que você vive que só você sabe. E que não te acusa mais. Mas é porque não é que ficou certo. É que você perdeu o temor. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha um temor. Aí a gente amadurece, pensa que sabe das coisas, e o temor começa diminuindo. Só que chega uma hora que o temor diminui tanto que você volta a fazer coisas que não fazia. E aí é nesse dia que você fala: o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais o mesmo, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Mas eu preciso ser prático com você. A Bíblia, ela apresenta a carta do apóstolo Paulo. Está dizendo que o resultado dessa tristeza foi arrependimento. E que nós precisamos então, às vezes, de tristeza para se arrepender. É difícil isso, mas é verdade. A gente precisa de choques de realidade. A gente precisa ser confrontado. A gente precisa, como um pai que pega um filho, leva para o quartinho, baixa na altura, olha na baguinha do olho. Deus às vezes precisa fazer isso com a gente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É possível você fazer isso em um ambiente pacífico, com decisões inteligentes. Irmão, lembre, a fé não deixa ninguém burro. A fé deixa a gente mais inteligente e faz alcançar coisas que não alcançaríamos. Como o que pode ser sem ter um ambiente de dor? Inteligente, vou te dizer. Revista. Como que é revista de ler? Não, revista. Irmão, você já levou uma geral da PM? Você levou? Nunca levei, irmão. Nunca. Eu acho que eu devo ter uma cara de bonzinho. Esses dias um policial me parou na Blitz. Ele veio: é nada. Eu falei: tudo bom? Ele: é nada, é nada. Pegou o telefone e começou a ligar para a esposa. A esposa atendeu ele assim: olha aqui, amor, quem que eu parei na Blitz? Irmão, eu nunca tomei uma geral na vida, mas eu tenho uns amigos meus que era profissional de tomar geral. A polícia não podia ver os homens, irmão. Eles viravam de cabeça para baixo, chacoalhavam. O que a revista faz? Encontrar coisas ocultas. Passa o sensor e encontrar coisas que estão escondidas por baixo. Entende? Quando eu digo passar em revista, é você com o Espírito Santo dizendo: Jesus, fala comigo agora. Eu quero examinar ponto por ponto para descobrir o que precisa mudar em 2024. Aí se prepara, porque quando abre a caixa preta, os fofoqueiros, os invejosos, os maldizentes, os adúlteros, os alcoólatras. Aí, irmão, a lista é gigante. Porque está cheio de coisa que a gente vive como se não fosse nada, mas que vive destruindo a nossa vida de maneira paulatinada por dentro. E aí a gente precisa do Espírito Santo, porque quando a tempestade chegar, tudo que tiver escondido sai da pior maneira. No ano de 2019, 21, na minha cidade teve uma grande tempestade.
Eu estava com meu carro na rua, ouvindo o rádio, parecia cena de filme. Aí falaram no rádio: vai dar uma tempestade, se abriguem. Falei, caraca, estou na Disney, no filme, alguma coisa. Entrei dentro de um estabelecimento, de um mercado. Irmão, a chuva desceu, vento, mas vento com força. Aí, quando terminou a tempestade, eu saí. Quando eu saí, a cidade estava um caos. Estava um caos. Mas aí eu entrei numa rua que tinham algumas casas, e uma me chamou a atenção. Estava intacta. A tempestade passou naquela rua, destruiu todas as casas, mas uma parecia que a tempestade não havia alcançado. Sabe, parece que a tempestade fez assim, ó, passou, mudou, voltou. E aí, irmão, eu parei na frente, fiquei olhando, e o Espírito Santo falou algo comigo. Tempestades só revelam pontos fracos. Tempestade não destrói o que está bem construído. Eu vou ser mais claro com você. O dia difícil só revela o que está dentro de você. Não tem nada novo, já estava lá dentro. Não é que a tempestade levou, é que você escondeu tanto tempo que apodreceu, criou raízes, aumentou o dano. Então, lindo, a revista, ela é dramática, porque você vai olhando para dentro de você e você vai começando a entender alguns porquês. Eu, Dave, estou fazendo isso durante essa semana agora. Eu já encontrei alguns pontos fracos que eu preciso melhorar. E eu não vou falar porque os irmãos ficam tudo curioso. O problema é só meu. É eu que tenho que resolver. E ninguém vai ficar sabendo. Irmão, você quer contar o teu ponto fraco para mim? Você quer abrir a caixa preta da tua vida na frente dos outros? É óbvio que não. Mas o dia que o avião cai, não é você que resgata a caixa preta. É um terceiro que não sabia de nada. Então, lindo, é melhor que você abra, é melhor que você descubra, e é melhor que você se arrependa. E isso muda completamente o que você vive daqui para frente. Vou falar coisas pontuais. Tem... ah, irmão, vai dar ruim, né? Mas vou falar. Pornografia. Alcoolismo. Mas Dave, é só social. Irmão, sabe o que mais me irrita? É as pessoas perguntar pra mim a vida toda. Eu vou viver uma vida toda e as pessoas vão estar perguntando a mesma coisa. Tatuagem é pecado? Beber é pecado? E um vinhozinho com a minha esposa coisa que eu tome? Irmão, vou falar pra você, não é pecado. Então o que é pecado? O vício. Mas tem um problema. A gente substituiu a ignorância pela burrice. Antes a gente não sabia se era pecado ou não. Agora a gente sabe que não é pecado, mas ficamos burro. Tem gente que está viciado e destruindo famílias. Sabe de uma coisa? Quando alguém me pergunta, pode ou não pode? Eu digo, melhor que não. Porque eu falo para milhares de pessoas, e no lado de alguém que vai ter domínio próprio, tem alguém que perdeu o pai por conta da bebida. Do lado de alguém que tem o domínio perfeito, que consegue tomar uma taça de vinho com a esposa e ficar em paz sem alterar a personalidade ou o caráter, tem alguém que está orando para que Deus liberte o marido do álcool, porque chega em casa quebrando tudo. Meu lindo, não se trata sobre ser pecado ou não, se trata sobre ser burro ou inteligente. Se você quer mudar de vida, o vício não faz parte da história, porque tudo que chamamos de vício é prisão. Lindo, não é possível ser livre se você está preso a uma coisa. Você entende? Irmão, eu vou falar, eu tenho ai meu Deus, eu vou falar, eita coisa, é só confusão hoje. Eu tenho um motorista que trabalha com a gente em São Paulo. Cara maravilhoso, irmão, maravilhoso.
E aí ele é meu segurança quando a gente vai lá. Segurança assim, só porque ele é grandão. É um cavalo de grande. E ele anda comigo. Aí um dia, agora, eu entrei no shopping para comprar um negócio. Olhei para trás, cadê meu segurança? Foi arrebatado. Jesus veio e levou só ele. Aí eu saí lá fora. Cheguei lá e ele estava assim, ó. Falei, por que você fez isso? Aí eu sou dramático. Eu falei, eu podia ter morrido, assaltado, estuprado, e você abandonou por causa disso aqui. Irmão, ele não tem mais nem o direito de escolher o horário que ele trabalha. Ele não tem mais nem direito de escolher o que ele vai fazer, porque já tem algo escolhendo por ele. Então veja, não é sobre ser pecado não, é só que a gente precisa passar em revista, lindo. Se prende você, se altera quem você é, se muda a tua casa, se interfere na rotina da tua família, para. Não faz sentido. Pornografia, mas é melhor, porque pelo menos a minha esposa, eu não traio ela. Traz sim. Isso é pecado. Lindo, a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou falando não. Cuide com o que você coloca na frente dos teus olhos. Além de ser uma mentira que pega um monte de tonto todos os dias. Tem casamentos que estão destruídos por causa disso. Porque daí o homem vê o filme pornô e a mulher, irmão, dá mortal para trás, geme que nem uma louca. E aí ele chega com a esposa e diz, faz igual, querida. E aí a esposa não é atriz, não está ganhando para aquilo, irmão. E aí a gente começa a se frustrar. E o casamento, quando você vê, já está na lama. Porque fomos enganados com os nossos próprios olhos. Ô lindo, se liberte de coisas que te aprisionam. Eu não posso dizer para você que você vai mudar de vida se o velho homem não ser sepultado de uma vez por todas, se o arrependimento não entrar no teu coração. Porque veja, arrependimento é diferente de remorso. O remorso é aquilo que vem, dói, entristece, mas não muda o meu futuro. O arrependimento não, ele vem no dia da tristeza, constrange meu coração, muda a minha rota e altera o meu futuro. Arrependimento é só o Espírito Santo que produz. Remorso, aí você sabe que é o adversário. Tá cheio de gente chegando em 2024, cheio de remorso do que ficou para trás. E lindo, substitui por arrependimento. Arrependimento vai fazer você viver uma vida totalmente diferente do que viveu. Porque sabe qual é o problema? Se você não arrepende, você vive uma vida de ciclos. O arrependimento quebra o vínculo com o passado. Se você não arrepende, o passado se torna dono do teu futuro. Você entendeu bem, lindo? Se você não se arrepende, a sua vida não muda. Se você não se arrepende, o teu futuro espelha o passado de quem veio antes de você. Porque a gente repete ciclos, cai nos mesmos buracos, tropeça nas mesmas pedras. Então o Espírito Santo vem e diz, te arrepende. E aí você diz, sim Jesus, eu quero me arrepender. E aí o Espírito Santo vem e te inunda de um amor que é sobrenatural, porque só Ele tem poder para perdoar pecado. A cruz do Calvário foi para te dar o direito de dizer, me perdoa, e o sangue de Jesus perdoar você de todo o pecado, para que a sua vida seja nova, totalmente diferente. Então agora resgatamos a mensagem de 2023. O seu ano será extraordinário. Aleluia! A sua fé será alimentada. Seus relacionamentos serão filtrados. Os teus olhares e ouvidos estarão protegidos. E a sua carne não vai mais governar sobre você. Em nome de Jesus,
os vícios ficarão para trás, as mudanças irão chegar sobre a tua casa. Ei, lindo, escuta, se você deixar Jesus entrar e se arrepender de todos os teus pecados e mudar a rota da tua vida, a sua família, escute bem, será completamente transformada. Os seus filhos serão completamente diferentes. O seu futuro será drasticamente alterado, porque o pecado te levaria para um lugar, mas o arrependimento abre a porta da eternidade sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu futuro. Portanto, arrependam-se, pois é chegada a hora, e faça enquanto é tempo. Eu não posso deixar você pensar que mais um ano vai viver só de promessa, mas sem que você renuncie a algumas coisas. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Esse é o convite do Evangelho para você. Você quer mudar de vida? Então deixa o Espírito Santo entrar dentro do teu coração. Ele vai colocar a luz aonde está apagado e a sua vida nunca mais será igual. Jesus, eu não sei o que está acontecendo agora dentro dos lares, mas o ambiente não está igual quando começou. Assim como o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios, eu sei que vocês estão tristes, mas se a tristeza de vocês produzir arrependimento, eu estou feliz demais, porque a vida nunca mais é a mesma depois quando o Senhor entra. Jesus, entra agora nos lares, convence homens que estão longe de suas famílias, convence mulheres que estão distantes do plano que o Senhor tem. Jesus, muda destinos de maneira completa, constrange em amor para uma decisão que vai mudar todas as coisas, Jesus, porque nós não vamos viver um ano igual, será o ano da melhor e da maior mudança da nossa vida. Em nome de Jesus, nós declaramos que 2024 será o ano da mudança. Os velhos ciclos serão quebrados, as coisas antigas ficarão para trás, aquilo que o Senhor não deseja será sepultado de uma vez por todas, e o nosso coração será limpo como águas cristalinas, para que o Senhor governe sobre todas as coisas e todas as mudanças necessárias aconteçam dentro de nós. Em nome de Jesus.